Abra sua Bíblia. Evangelho escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho escreveu João, capítulo de número 6. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. João, capítulo de número 6. Oh, Jesus. Versículo de número 60. Evangelho de João, capítulo de número 6. E o versículo de número 60. Diz assim o texto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que tenho-vos dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe foi concebido. À vista disso, muitos estranhos o abandonaram. É isso que diz na sua Bíblia? Não. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós retirai-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez aqui na tua fronte. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós termos crido em Ti, Senhor. Isso não foi revelado por homem, foi revelado pelo Pai. E nós Te glorificamos nessa noite, Senhor. Te bendizemos porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Só Tu tens palavra de Espírito e vida para nós. E nós Te glorificamos nessa noite. E nós Te bendizemos, Senhor. Porque, Senhor, usamos essa mesma expressão do apóstolo: para onde iremos nós? Para quem nós iremos? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Então, Senhor, nos abençoa. Oh, nos abençoa, Senhor. Nos dá graça, nos dá fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Esse texto de João, que é um texto que nós introduzimos essa palavra, irmãos.
você vê que muitas pessoas andavam com Jesus. Jesus não tinha só os 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Em João capítulo 6 ele começa a sua palavra de ensino falando a respeito de ele ser o pão da vida. E Jesus já estava ali começando a ensinar os seus discípulos na sua doutrina, da doutrina que nós depois, com a sua paixão, ali naquela cerimônia que tem um simbolismo poderoso, que encerra um período e vai começar outro período, que é a última Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos, em que ele traz, se existe um culto, se existe uma liturgia imposta por Jesus, é essa, que é do memorial do corpo e do seu sangue, do partir do pão, do cálice. Em João capítulo 6 ele já começa a falar e as pessoas ficam atônitas. Com o que ele está dizendo? Que nós vamos comer da sua carne? É que muitas vezes muitas pessoas podem se dizer discípulos de Jesus, mas se não tiver o Espírito de Deus, ele não consegue discernir, porque as coisas espirituais só é discernida pelos espirituais. E muitas vezes as pessoas que andam com Jesus e se dizem discípulos de Jesus, eles querem apenas as benécias de andar com Jesus. Não de literalmente ser um discípulo de Jesus. E aquelas palavras de renunciar-se a si mesmo, andar, participar, irmão, imagina nos nossos dias, irmã Vilma, né? Oh, eu quero convidar você para participar dos meus sofrimentos. Quem é que vai querer participar do sofrimento de alguém, se não for por amor? Se não for verdadeiramente um discípulo que ama. Aleluia, Jesus. Mas quando nós entendemos a revelação de Cristo, então nós vamos conseguir entender que, por mais duro, por mais pesado, por mais árduo, queridos, que pareça a jornada, a caminhada com Cristo, ela ainda é a melhor alternativa de fé. E é tão verdade que mesmo Jesus se entristecendo, eu até faço esta conjectura, esse pensamento no meu coração, de Jesus ter se entristecido, a ponto de chegar para os 12, aqueles que o acompanhavam em viagem, aqueles que andavam com ele pelas suas viagens, e ele virar-se para os seus 12 mais chegados e dizer: olha, vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir junto, não querem aproveitar o momento? Se há um momento de que você queira abandonar-me, aproveite essa oportunidade de você me deixar. E eu tenho certeza que foi Deus que usou Simão Pedro para trazer ali um pouco de anelo ao coração de Jesus. E dizer: Senhor, para quem nós iremos? Em quem nós vamos buscar uma alternativa? Porque só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Por isso que nós temos crido. Às vezes até nós... Você sabe, irmãos, tem um texto de Lucas, capítulo 24, que conta a história do ladrão da cruz. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história, talvez muitas vezes. E aí nós vemos também que
Jesus é a única alternativa do ladrão da cruz. A questão é o que você faz quando você ouve de Deus. Você tem duas opções. Você pode crer e fé ser gerada no seu coração. Porque se você olha aquela cena do ladrão da cruz em Lucas capítulo 24, você vê aquele ladrão na cruz, 23. Lucas capítulo 23, você vai ver aquele ladrão da cruz, ele olhando para Jesus que está crucificado no meio. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Interessante, irmãos. Pare um pouquinho comigo aqui nesse momento. Hoje é um culto de fé. Esse ladrão na cruz, ele é um dos muitos anônimos que tem na Bíblia, porque a história bíblica não o nomina. Você não vai ver esse homem andando com Jesus durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Você não vai ver esse homem acompanhando Jesus na sua infância, aos 12 anos. Como é que um homem na beira da morte olha para um homem que teoricamente eu diria, e você diria, eles não se conhecem, são desconhecidos. Como é que pode, nesse instante da agonia, da morte, ele se virar para ele no meio e dizer: Senhor? Porque você pode ter certeza, irmãos, que aquele ladrão identificou Jesus como personagem das muitas histórias que ele ouviu acerca de um jovem de Nazaré. Você pode ter certeza que ele identificou a Jesus como personagem de muitas histórias do jovem Galileu. Oh, aleluias. O problema, irmãos, é o que você faz quando você ouve a palavra de Deus. Você opta por crer ou por duvidar em seu coração. Aquele ladrão na cruz, de todas as histórias, ele reconhece Cristo como personagem da história. E ele diz: esse é o homem de quem todo mundo fala. E ele já fez coisas tremendas, e com certeza ele não é desse mundo. Oh, aleluia. Naquele momento, aquele homem mesmo crucificado na cruz do meio, ele ainda era a única alternativa daquele que estava morrendo ao seu lado. Enquanto o outro optou por zombar, dizendo: você salvou a tantos, curou a tantos. O outro preferiu acreditar que ele era o Senhor das histórias. E Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você tem duas opções, você que está aqui na igreja, você que está em casa nos assistindo. Você pode crer ou você pode não crer. Você pode zombar ou você pode acreditar que Jesus, a qual nós pregamos, pode mudar a sua história. A opção e a oportunidade é sua, irmão. A opção e a oportunidade é sua para quem me assiste. A oportunidade é sua para crer ou para duvidar, para crer e receber algo extraordinário em sua vida. A opção é sua. Lá em Lucas capítulo 8 você vai ver a narrativa de Jesus atravessando o mar da Galileia. E quando ele pisa na praia, irmãos, sai das tumbas
um jovem terrivelmente possesso por demônios. Pastor, eu não acredito nisso. Quem sabe você passou aí no Facebook e no bot e sugestionou esse vídeo e você disse: pastor, isso aí é para bobo acreditar. Você tem duas opções: você duvida, você acredita. Lucas capítulo 8 diz que aquele jovem era miseravelmente endemoniado por uma legião. E quando Lucas, que não é qualquer pessoa, e é interessante que Deus pega personagens, irmãos, estratégicos. Quando a gente acha que não é nada, né, irmãos? Irmão, você é uma estratégia de Deus para mudar a vida de quem está ao seu redor. Talvez você esteja dizendo: é bobagem, pastor. Não é? Quando Jesus pisa em Gadara, aquele jovem vem e se prostra, impelido por uma legião de demônios. Se a minha memória não está equivocada, uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Posso estar equivocada, minha memória pode falhar. Depois Google aí você acha. Quantos soldados compõem uma legião romana? Se o autor, que é Lucas, um médico grego, provavelmente ele sabia do que estava falando. Os gregos também eram especialistas em guerras e em batalhas. Você imagina comigo 6.000 demônios, se é isto, que agiam na vida daquele moço. E a Bíblia diz que por vezes aquele jovem, ele era acorrentado, ele era amarrado, ele rompia as cadeias. Por outras vezes ele vivia nos túmulos, nos sepulcros. Assim era a vida desgraçada daquele jovem possesso, escravo. Quantas vidas são, irmãos, muitas vezes possessas por demônios, são escravizadas por demônios. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que estas vidas, se houver aí na sua casa, se houver alguém nos assistindo, que por acaso entrou nessa transmissão, e há uma possessão demoníaca agindo na sua vida, nós queremos repreender no nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que todo joelho se curvará. É nesse nome que nós ordenamos a libertação, é nesse nome que nós ordenamos a transformação. E eu quero dizer mais, através dessa permissão que a palavra de Deus me dá nessa noite, você vai ser liberto para ser uma estratégia de Deus para a vida daqueles que estão ao seu redor. Por quê, pastor? Porque o que Jesus não poderia fazer na região de Gadara, porque ele não tinha tempo hábil para fazer. Ele precisava executar seu ministério na região da Galileia. Ele precisava fazer as suas viagens da Galileia a Jerusalém. Ele liberta um jovem. E as pessoas que estavam ali naquela região, por interesses. E depois você lê essa história por completa em Lucas capítulo 8. Eles pediram para Jesus se retirar dali. O jovem a qual Jesus libertou, espantosamente, quando as pessoas se aproximaram, viram aquele moço calmo, com o seu semblante transformado, não creram que era o jovem que estava endemoniado. Agora ele estava falando. E quando pediram para Jesus se retirar da região, aquele jovem queria entrar no barco, porque assim, irmãos, quando Jesus transforma a vida de alguém, você quer seguir Jesus.
Quando você não é apenas liberto no sentido de receber uma bênção, graça ou virtude, mas quando você realmente tem um poderoso encontro com Jesus, milagre é gerado dentro do teu ser, e você não quer ser apenas mais um curado, você não quer apenas ser mais um liberto, você não quer ser apenas mais um alvo de graça, você quer ser um discípulo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele jovem queria subir no barco, e ele queria seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque Jesus tinha uma estratégia para a região chamada Gadara. Quem era a estratégia? Antes o endemoniado, alguém possesso, alguém miseravelmente destruído emocionalmente, psicologicamente, humanamente falando também. Jesus transforma a vida daquele moço e usa ele como uma estratégia. Jesus disse: não, volta para sua casa, conta para os seus, quão grande coisa fez o Senhor por ti. Aleluias. Jesus não é só uma alternativa de bênção, Jesus não é só uma alternativa de milagre, Jesus não é só uma alternativa de graça, Jesus é uma alternativa de transformação de vida, de cidade, de bairro, de vila, de casa. Você pode crer nisso que o pastor está falando nessa noite? Eu quero que você assuma para você que está aqui no culto da fé, você assuma para você, meu irmão, você que está nos assistindo em casa, assuma para você a responsabilidade, bata no seu peito e diga: eu sou uma estratégia de Jesus para o lugar onde eu moro, eu sou uma estratégia de Jesus para a minha família e para os meus filhos, eu sou uma estratégia de Jesus na empresa onde eu trabalho, eu sou uma estratégia de Jesus no bairro onde eu moro, eu sou uma estratégia de Jesus para a cidade que eu moro. Ei, meu irmão, Jesus não salvou você, transformou, libertou, curou, fez um milagre na sua vida para nada. Aleluias. Você sabe aquela mulher do fluxo de sangue que também está no livro de Lucas capítulo 8, versículo 46? Aquela mulher, quando ela é constrangida, por causa do milagre. Sim, porque ela sai do meio da sua casa e ela enfrenta uma multidão com um fluxo de sangue. Talvez para os nossos dias você diria: pastor, que coisa mais natural uma mulher tem menstruação. O ciclo menstrual de uma mulher é a coisa mais natural. Sim, quando ele começa e termina. Mas essa mulher é como se ela estivesse num ciclo menstrual há 12 anos. E a Bíblia nos ensina, no livro de Levíticos, que toda mulher que quando ela está no seu ciclo menstrual, ela se torna impura e ela não pode estar em contato com o demais do arraial. Você vai dizer: pastor, que coisa mais cafona, mais medíocre essa religião. Não, irmãos, Deus é um Deus tremendo e inteligente. Essa lei, ela é colocada para o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Você sabia disso, meu irmão? Acontece que os judeus estenderam a lei, mas ela tinha um propósito sanitário. Como hoje você está aqui usando máscara, Omar. Por que você está usando máscara? Porque é uma exigência sanitária, para que não haja contágio, para que não haja transmissão. Você tenta imaginar no meio de um deserto, 40 anos peregrinando, meu irmão. Uma mulher está com seu ciclo menstrual, e há por acaso uma contaminação bacteriana, e devasta o povo de Israel em meio ao deserto. Tem vacina no deserto, meu irmão? Tem antibiótico, penicilina, azitromicina no deserto? Tem não, irmão. Deus é um Deus inteligentíssimo. Deus pensa em tudo. Ei, coloca uma coisa na tábua do seu coração: Deus sabe tudo por antecipação. Só que os filhos de Israel conquistam e continuam com algumas leis
que poderiam ser simplesmente revogadas. Porque já existia até medicina no tempo de Lucas capítulo 8. Lucas era um médico. A Bíblia diz na narração de Lucas que aquela mulher gastou tudo quanto dantes possuía com médicos para resolver esse seu problema, mas não conseguia. E ainda há em João algo ainda que é aumentativo, diz, ela indo de mal a pior. Só que naquele dia, alguém estava passando pela sua cidade. Ei, meu irmão, quero dizer uma coisa para você nessa noite, nesse culto de fé. Jesus está aqui. Eu quero dizer uma coisa para você na sua casa, Jesus está aí. E ela, irmãos, como aquele homem, como o ladrão da cruz, também ela ouviu falar as histórias de um jovem galileu. Ela tinha duas opções, ficar em casa ou correr atrás da bênção. O que você vai fazer, meu irmão? Parece até conotativo para os nossos dias, né? Não foi a minha intenção, viu, irmão? Você vai ficar em casa ou vai correr atrás da bênção? Você vai buscar solução para o teu problema. Aquela mulher, irmão, disse, eu sei que se eu tão somente eu tocar na sua veste, na verdade no original, irmãos, quando aquela mulher toca em Jesus, ela não toca na roupa de Jesus. Ela toca nos cordões. Diferentemente do judeu dos nossos dias, que utiliza um lenço chamado talit, que ele coloca sobre a cabeça para orar, e tem os cordões nas 4 pontas. A soma daqueles cordões com mais os 8 nós dá 613 normas da lei de Deus. Não, você talvez ainda não pegou o gancho que eu quis deixar aqui para sua mente pensar. Quando você olhava para um judeu, aqueles cordões representava que aquele homem, ele estava andando e ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Quando o judeu coloca a sua capa, o talit para orar, ele diz, eu oro sob a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor, sobre a minha vida. Quando aquela mulher toca na orla, ela está tocando nos cordões, ela está tocando na promessa, ela está tocando no mandamento. Só que tem uma coisa, era a palavra usando a palavra, aleluia. Não, quero que você entenda um pouquinho mais a revelação. Jesus é a palavra de Deus encarnada. João capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio, 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 cheio de graça, de graça, de graça, de graça, aleluia. E que mais? Verdade, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Hoje você tem a oportunidade de os teus ouvidos, você que está em casa, você tem a oportunidade de nos teus ouvidos estar recebendo a palavra de graça, a palavra de verdade, a manifestação de Jesus através do verbo de Deus. E é tão verdade que muitas pessoas oprimiam Jesus. Jesus para a jornada, mas aquela era a única alternativa da mulher. Ou ficava em casa, ou corria atrás da sua bênção. Ou ficava em casa e corria atrás da sua vitória. Ou corria de casa e recebia a unção que cura, a unção que liberta. Pastor, você tem coragem de pregar uma palavra dessa nesse tempo? Eu tenho, irmãos, porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. E se você crê,
Jesus, o vernáculo de Jesus, a Marta, irmã de Lázaro morto há 4 dias. Se creres, se creres, se creres, se creres, você é curado aqui na igreja. Se creres, você é curado na sua casa. Se creres, você é curado aí no hospital onde você está. Se creres, se o parente teu que está na UTI é curado, é curado, é curado, é curado. Não é o ato do pastor. A minha obrigação com você é pregar. E aquela mulher toca em Jesus. Jesus para e diz: saiu de mim virtude. Alguém me tocou. E de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Simão Pedro, mesmo que consola Jesus, em diante: Senhor, a multidão está te apertando. É a mesma coisa que os discípulos que foram embora. Muita gente pode andar com Jesus, mas não consegue receber virtude de Jesus. Muita gente pode até orar e não recebe a resposta de Jesus. Muita gente pode andar no caminho de Jesus, mas não vai para o céu com Jesus. Muita gente pode dizer que crê em Jesus, mas não recebe nada de Jesus. Pastor, por que que aquela mulher recebeu então algo de Jesus? Porque ela entendeu que Jesus é a única, não é metade, não é será, não é talvez, Ele é a única alternativa para a vida dela. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Eu estou encerrando essa mensagem nessa noite, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Se você pegar o Evangelho de João capítulo 8, você vai ver o encontro de Jesus. Jesus é cercado em Jerusalém. Fariseus chegam para Jesus com uma mulher pega cometendo adultério. Chegam para Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, a lei de Moisés é clara, transparente. A palavra da lei diz que esta mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. E tu, Jesus, o que dizes? Aleluia, Jesus. Jesus sabia que aquilo era um teste. Irmão, Jesus conhece o coração dos homens porque o Pai o revela. A Bíblia diz que Jesus olha para aqueles homens e talvez ele já deu graças ao Pai antes disso. E pergunta para eles, lançando um questionamento: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, pode habilitar-se a jogar a primeira pedra. E a Bíblia diz que o Senhor reclinou-se pelo chão e começou a escrever com o seu dedo no chão, na areia. Passado algum tempo, Jesus olha, levantando o seu semblante, não vê ninguém, apenas a mulher adúltera, e pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Muitas vezes as pessoas são especialistas em acusação. Por isso que Jesus manda que eles façam um autoexame. Mesmo que ali a acusação ela estava precária. Era uma acusação que estava com falta de elementos probatórios, como diria um bom advogado. Por quê? Porque se você examinar o livro de Levítico,
diz que não é só a mulher pega no estado de adultério, é um homem e a mulher pega no estado de adultério e ambos devem ser apedrejados. Por isso que eu disse, graças a Deus que só tinha mulher. A acusação do diabo, irmãos, ela sempre tenta afastar você da presença de Deus. A acusação do diabo é sempre tentar lançar em você dúvida de que Deus é capaz de perdoar o teu pecado. Irmãos, se deu trabalho para assistir, irmãos, uma superprodução. Eu me lembro quando eu assisti, irmãos, a primeira vez na minha vida, tem um filme muito antigo, Dança com Lobos, tem gente que nem sabe que filme é esse. Kevin Costner. Irmão, se não me trai minha memória, aquele filme tem 4 horas. Você fica até com cãibra quase, irmãos. E eu vi todo aquele filme. Maravilhoso. Agora, para assistir 1 hora de estudo bíblico, irmãos, a gente não aguenta. Para ficar 1h30 na igreja já dá coceira. A gente torce para um lado, torce para o outro. Né? Graças a Deus, tem gente, graças a Deus que os cultos da pandemia agora é tudo rápido. 1 hora e pouquinho, acabou o culto. Mas para ficar 2 horas assistindo um filme, você fica. 2 horas num cinema sentado, você fica. Quem está entendendo, diga amém. Maratona do Senhor dos Anéis. Aí o cara vê os 3 filmes colados. 2 horas e pouco, 3 horas cada filme quase, eu acho. Não tem problema nenhum, vou maratonar. Vou ver a minha série. Agora para ver um estudo bíblico de 1 hora, não dá. É muito chato, pastor. Mas eu vou pedir para você, veja o estudo de terça-feira. É muito forte. Aí você vai entender o comprimento dessa palavra, dessa noite. O que Jesus levanta e diz para a mulher, olha mulher, a acusação do teu adversário é muito fraca. Eu pago o preço por você, nem eu te condeno. Olha a frase que Jesus fala para aquela mulher. Sabe o que significa aquela frase, irmãos? Eu te perdoo. Eu te perdoo. Só tem uma coisa. Vai em paz. Mas não adultera mais. Pastor, foi isso que Jesus falou para a mulher? Sim, quando ele disse para a mulher, vai e não peques mais. Jesus estava falando para aquela mulher, vai e não sejas mais uma adúltera. Eu tento imaginar como aquela mulher saiu dali, irmãos. Não há provas bíblicas do que eu vou falar aqui. Mas alguns historiadores dizem que aquela mulher talvez seja até Maria Madalena. Mas isso você não vai encontrar na Bíblia. Mas eu tenho certeza, irmãos, que aquela mulher foi uma das mulheres que passou a seguir Jesus. Porque Jesus devolveu a vida para ela. Sabe o que Jesus quer fazer comigo, quer fazer com você, quer fazer com você em casa? Ele quer dar de volta a vida. Viva, 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 viva. Aleluias. Pastor, fique em pé agora nesse tempo que eu estou encerrando. Meu Deus, já passei 5 minutos. Tem gente que está preocupado com morrer nesse tempo. Muita, não pense que você, né, se você que está aqui tem esse sentimento, essa preocupação, não se preocupe, não é só você. Agora o que você precisa ter no seu coração, na verdade, é um sentimento. Que sentimento, pastor? Da frase de Jesus em João capítulo 11. Qual é, pastor?
que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus veio para dar vida. 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 Receba a vida em casa, receba a vida aqui na igreja. Seja vivo, seja vivo, seja vivo, seja vivo. Aleluias. Põe a mão sobre o seu coração, você que está aqui na igreja. Seja vivo, aleluias. Jesus é a única alternativa para você. Como Pedro falou, para quem é que nós vamos correr, Jesus? Para quem nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna, vida eterna. Aleluias, aleluias, aleluias. Jesus tem vida para você, Jesus tem cura para você, Jesus tem transformação para a sua vida, Jesus tem poder para você, para transformação, para libertação, para renovação. Jesus tem vida para você, e o principal de tudo, vida eterna. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nesse instante, Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, que eles tenham essa consciência, que só tu tem palavra de vida eterna, só tu pode mudar a situação na vida dele e na vida dela. Senhor, nós conclamamos os céus, no sentido, Senhor, de mensageiros, anjos mensageiros. Pastor, vai usar angiologia agora na igreja? Não, irmão, eu não vou usar, já está na Bíblia. Para que eu vou criar alguma coisa que já existe na Bíblia? A Bíblia diz, no Novo Testamento, o termo usado para anjo é malak. Malak quer dizer mensageiro. E a Bíblia diz ainda no livro aos Hebreus, se a minha memória não está me traindo, que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se você não leu isso na Bíblia, irmão, está na hora de começar a ler Bíblia, porque é na Bíblia que tem palavra de vida eterna. Então eu quero pedir que Deus envie os seus anjos mensageiros com uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu casamento, uma bênção para a sua saúde, e principalmente nesse tempo onde muitas pessoas estão desfalecendo na sua fé, estão enfraquecendo espiritualmente. Aleluia. Senhor, Senhor, fortalece a fé dos teus filhos, anima os teus filhos nesse tempo. Senhor, coloca vida dentro deles, Jesus. Eu não sei qual é a necessidade dos irmãos que estão conosco aqui, Jesus, mas eu quero pedir, Senhor, resposta de oração, resposta de oração. Alguém veio na igreja dizendo: Jesus, eu preciso de uma resposta de oração. Então recebe nessa noite uma resposta de oração, em nome de Jesus, e seja feito. Aleluia. Eu quero liberar a palavra de Jesus para a mulher cananeia. Qual foi, pastor, a palavra de Jesus para a mulher cananeia? Resposta de oração para você nessa noite: seja feito conforme tu queres, seja feito conforme o teu desejo, em nome de Jesus. Na sua casa, seja feito conforme tu desejas, seja feito conforme tu queres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus nesse instante. Estamos encerrando o nosso culto. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.